Na noite do dia 14 de abril, a Prefeitura Municipal de Iguaçuí apresentou o novo Plano Diretor Municipal. A solenidade aconteceu na Câmara Municipal e a população pôde contribuir com críticas e sugestões. O PDM foi apresentado por Juliano Martins, técnico em experiência na revisão de PDMs e área de licenciamento ambiental de empreendimentos mobiliários, que inclusive também teve participação no plano elaborado em 2008. Quais são as principais mudanças do PDM de 2008 para este agora? As principais mudanças estão principalmente no zoneamento urbano e ambiental, onde a gente fez adequações à realidade local a partir de um mapeamento, um estudo em campo mesmo, em loco de cada área, para adequar a realidade local, dos atributos ambientais, das fragilidades ambientais e dos padrões de ocupação e parcelamento. Então, um zoneamento que é mais compatível com a realidade do município. O zoneamento anterior, ele tinha algumas áreas que definia determinados tipos de zona que não condiziam muito com a realidade do que realmente era. Você, como analista de meio ambiente, acha que Iguaçuí tem estrutura para crescer o tanto que cresceu e está crescendo ainda? Acho que não. A estrutura que tem hoje precisa ser otimizada, ou seja, expandir plano horizontal à cidade não é tão possível, por causa justamente do relevo que está em volta. Então, as partes planas que tinham para ocupar já foram ocupadas. Então, é muito importante que a gente possa otimizar, aproveitar mais já essa infraestrutura que já está instalada. Daí que foram propostos alguns ajustes nos índices urbanísticos das zonas, dão mais potencial de construção, sempre considerando não sobrecarregar o sistema viário e não tirar o conforto térmico da cidade. Qual é a próxima etapa do PDM? A gente fez reuniões públicas prévias e está fechando agora com a audiência pública. Nós temos ainda um prazo de 10 dias legais para aceitar novas contribuições, quando nós vamos fechar finalmente o documento e encaminhar para a Câmara de Vereadores. Lá na Câmara de Vereadores, através dos seus representantes, a população ainda pode propor emendas ao projeto de lei para que ele possa ainda ser melhorado. Esse é o papel do Legislativo, da Câmara Legislativa, aperfeiçoar a proposta que está saindo do Executivo. E as pessoas podem utilizar os seus representantes no Legislativo para justamente tentar ainda colaborar, além desses 10 dias. Qual a consideração que você já tem a partir deste primeiro momento? A proposta que foi apresentada vai de encontro ao que a população tem colaborado e apontado como norte no desenvolvimento da cidade. Acho que, considerando que foi feito um trabalho de campo árduo, que nós visitamos rua por rua, casa por casa, identificamos cada imóvel, cada ocupação, também identificamos e caracterizamos todos os aspectos ambientais na cidade, no seu entorno. A gente tinha uma expectativa de que o produto ser entregue, ele representava muito bem a realidade do município. Nas reuniões públicas e nas audiências, o que a gente percebeu é que a população se reconheceu no trabalho que foi feito. Se o trabalho é bem feito, a população reconhece que o trabalho ele teve uma certa precisão, uma certa qualidade e que as sugestões vão de encontro aos anseios e desejos da população. A proposta ainda vai estar disponível na internet para que as pessoas possam avaliar e ainda dar sugestões durante esse prazo de 10 dias e após disso as pessoas ainda podem procurar o seu representante no Legislativo, o seu vereador, para que, mesmo tendo ultrapassado esse período de 10 dias de contribuições diretas, possam fazer indiretamente através do seu representante na Câmara de Vereadores. 3 pontos foram bastante frisados por quem participou da reunião: estacionamento, sustentabilidade e preservação do patrimônio cultural. Do aspecto da sustentabilidade, a gente poderia destacar o seguinte, que há uma integração entre os aspectos urbanos e ambientais, ou seja, dentro do plano diretor, as duas coisas estão tratadas de forma conjunta e não de forma separada. Inclusive no zoneamento, o zoneamento propõe zonas estritamente urbanas e também ambientais. Então há muito menor risco para que as pessoas, buscando avaliar, respeitar o plano diretor, não respeitem os aspectos ambientais. Então a gente entende que a colaboração do plano diretor para o aspecto ambiental é muito nessa orientação de onde ocupar e de que forma ocupar de forma sustentável. No que se refere ao patrimônio histórico, já há no plano diretor atual um conjunto de regras para a questão proteção do patrimônio histórico, principalmente
registro dos bens tombados. O que acontecia é que havia uma fragilidade com relação à vizinhança desses imóveis tombados. Então, muitas vezes, um vizinho que tem um imóvel ao lado de um imóvel tombado fazia uma reforma que descaracterizava o imóvel tombado que estava no vizinho. Então, nós procuramos um avanço nesse sentido para que o vizinho do imóvel tombado possa sim fazer a sua reforma, mas faça ela considerando os aspectos arquitetônicos e estéticos do imóvel tombado que está ao lado. Para isso, o conselho da cidade é quem vai avaliar os projetos de reforma ao lado desses imóveis tombados e aprovar ou não aquela reforma daquela forma que foi proposta inicialmente, podendo talvez o proprietário fazer ajustes nesse projeto de reforma e no seguinte ele ser aprovado pelo conselho da cidade. A questão das vagas de estacionamento, a gente avaliou o seguinte, que tem uma dificuldade sim de estacionamento em algumas partes da cidade que está muito ligado ainda à cultura do automóvel, Infelizmente que é ainda uma cultura não só de Iguaçuí, mas de Espírito Santo e também do Brasil, em que ainda a gente dá preferência para o automóvel. Quando a gente muda a visão para uma cidade que busca o transporte coletivo ou o transporte não motorizado, a bicicleta, o pedestre, a gente percebe que a gente pode ter uma cidade, uma densidade de ocupação, um aproveitamento da infraestrutura ainda melhor sem comprometer isso. O que a gente buscou fazer é tratar a revisão do plano diretor considerando a capacidade do sistema viário, mas também buscando orientar para um desenvolvimento que também priorize outros modais de transporte e não simplesmente o veículo. Se a gente ainda continuar defendendo que tem que ter vaga de estacionamento de veículo, que as ruas têm que ser cada vez mais largas, a gente, na verdade, está ajudando a reproduzir uma mentalidade em que a preferência ainda continua no automóvel, que é um transporte individual, que é pouco democrático, que traz muito mais impacto do que benefício para a cidade. Se a gente prioriza o transporte coletivo, prioriza a bicicleta e o transporte de pedestres, os pedestres, a gente vai ter uma cidade mais humana, não vai ligar tanto para a questão da falta de estacionamento. A falta de estacionamento vai continuar existindo para quem sente falta ou para quem prioriza o carro. Se a gente tem uma cidade que prioriza o carro, a gente vai sentir falta de estacionamento. Se a gente valoriza o transporte coletivo, valoriza outros modais de transporte, a gente passa a não sentir tanta falta disso. Para a prefeita de Iguaçuí, Vera Costa, a atualização deste plano é benéfica ao desenvolvimento municipal. Para nós hoje é muito importante a gente estar revisando esse plano, porque nós sabemos que o plano atual dificulta muito os investidores estar desenvolvendo o nosso município. Então, essa revisão e hoje com essa audiência pública, podendo hoje aqui o seu terceiro encontro com a população, é muito importante, porque nós começamos a discutir o PDM em junho de 2014. Então, quase que já há 2 anos a gente está discutindo, o profissional que está nos ajudando foi a campo, visitando todos os bairros do nosso município e hoje nós temos aqui já um produto para apresentar para a população e a população também ter a oportunidade de estar sugerindo. Isso é muito importante porque nós estamos aqui discutindo o futuro do nosso município, mas de forma organizada, que isso é muito importante, porque hoje nós temos às vezes construções que foram feitas de forma desorganizada e que nós não temos como acertar. Agora, o que a gente pode, a partir desse novo PDM, dessa revisão de um PDM, é acertar da agora para frente. Isso é muito importante para o futuro do nosso município. A nossa expectativa é que os novos empreendedores, possam investir no nosso município, trazer desenvolvimento, como eu já disse, com organização, atendendo à lei e podendo trazer mais conforto, beleza para o nosso município.